Olá, eu sou o professor André e nessa aula vamos aprender o conceito de polimorfismo. O polimorfismo pode ser definido como a capacidade de um objeto assumir várias formas. O uso mais comum do polimorfismo na programação orientada a objetos ocorre quando utiliza-se a sobrecarga ou sobreposição de métodos. Além disso, outra situação extremamente importante do polimorfismo é quando você usa referência da classe pai para se referir a um objeto da classe filho. Não entendeu? Vou explicar conceitualmente cada um deles e dar exemplos práticos. O primeiro deles é a sobrecarga de métodos. A sobrecarga, ou overload, é um conceito do polimorfismo que consiste em criar variações de um mesmo método, ou seja, ter dois ou mais métodos com nomes iguais em uma classe, mas com diferentes parâmetros. Vamos ao exemplo aqui na classe aluno. Aqui eu tenho os seguintes métodos: calcular média, onde recebe dois inteiros, duas notas inteiros, nota 1 e nota 2, e o calcular média, onde recebe dois pontos flutuantes, nota 1 e nota 2 também. Perceba que são exatamente iguais na sua saída, no nome, na quantidade de parâmetros, mas possuem tipos diferentes em suas entradas, um sendo inteiro e outro ponto flutuante ou float. Aqui já temos a primeira sobrecarga. Uma outra forma de fazer sobrecarga é nesse terceiro método que eu vou construir. Também se chama calcular média. Só que dessa vez eu vou ter três notas: float nota 1, float nota 2, float nota 3. Então a sobrecarga aqui que está sendo feita é na diferença da quantidade de parâmetros. Sendo assim, você deve sempre observar a quantidade de parâmetros e o tipo do parâmetro. Simples, não é? Vamos fazer um teste aqui na classe principal. Vou chamar os três métodos, o primeiro passando duas notas inteiras, o segundo duas notas floats e o terceiro três notas com casas decimais. A resposta do primeiro em relação aos outros dois será diferente, porque no primeiro ele só recebe entrada que seja do tipo inteiro. Embora a resposta seja um float, o valor da casa decimal já foi perdido logo na entrada do método. Entendida essa parte? Então vamos para a sobreposição. Aqui já foi até comentado em aulas passadas, mas eu vou só relembrar. A sobreposição de métodos, ou override, é um conceito do polimorfismo que nos permite reescrever um método, ou seja, podemos reimplementar um método existente na superclasse em uma subclasse. Diferentemente dos sobrecarregados, devem possuir o mesmo nome, tipo de retorno e a quantidade de parâmetros do mesmo método inicial. Porém, esse método será implementado com especificações da classe atual, podendo adicionar coisas novas dentro do corpo do método. Além disso, você só pode fazer isso uma única vez em cada subclasse. E o exemplo aqui da sobrecarga é o próprio método pegar livros, onde nós descrevemos em aulas passadas a diferença entre o pegar livros da classe docente, pegar livros da classe aluno e o pegar livros da classe pessoa, que seria a minha superclasse aqui. Por último, mas não menos importante, é o uso das multiformas de um objeto. Eu vou criar uma classe chamada controle-idade, que soma as idades de todos os meus alunos, docentes e técnico-administrativos do meu sistema acadêmico. Então, eu vou adicionar um atributo total, que irá receber a soma das idades e ele deve começar com o valor 0. Agora eu vou criar um método que vai somar a idade de cada perfil do meu sistema, seja aluno, seja docente ou seja um técnico administrativo. Como é que eu vou fazer isso? Provavelmente, muitos iriam criar um método soma-idade que recebe um aluno, um método soma-idade que recebe um docente e um método soma-idade que recebe um técnico administrativo. Feitos os três métodos, cada um deles recebendo o objeto desejado, seja o aluno, docente ou técnico administrativo, e dele eu vou extrair a idade somando ou atribuindo ao meu atributo total da minha classe controle-idade. Aqui é um outro exemplo de sobrecarga de métodos. O mesmo método que soma a idade para diferentes tipos de objetos. Vou criar também o método getTotal para mostrar o valor das idades somadas lá na classe principal. Entrando aqui na classe principal, vou dar uma idade para cada objeto. A, que é o aluno, vai ter a idade 20. D, que é do docente, terá a idade 40. E T, que é do técnico, com 18 anos. Fazendo uma conta simples aqui, a resposta será 78 anos, correto?
Mas vamos deixar que a classe controlIdade faça isso por nós. Então vou criar o objeto C, que é a classe nova, e vou chamar aqui abaixo o método SOMIDADE de cada um deles, do aluno, do docente e do técnico administrativo. Por fim, vou mostrar o que foi somado nesses três métodos. Como podemos ver, a saída deu o que já se esperava, 78 anos. Agora você deve estar pensando, o que eu aprendi com isso? Nada. O mais importante vem agora. Eu não preciso criar métodos diferentes para fazer essa soma, já que todos esses objetos, A, D e T, são pessoas. Vamos voltar então na classe controlIdade e observe o que vai acontecer. Vou apagar todos os três métodos. Lá na classe principal, já deve estar com erro. E agora, vou criar apenas um único método que irá receber não um aluno, não um docente, nem um técnico, mas sim uma pessoa. Então, o SOMIDADE pessoa P vai passar a idade de cada pessoa que entra nesse método para o atributo total. Agora sim, estamos usando todo o poder que a programação orientada a objetos pode nos fornecer. Voltando na classe principal, o erro sumiu e, além disso, ele mostra a mesma resposta, que é 78. É importante frisar que esse método só aceita objetos que pertencem à classe pessoa. Então, se eu crio uma nova classe, por exemplo, bolsista, e essa classe não herda de pessoa, então eu não poderei calcular a idade dos bolsistas nesse método. E aí, eu realmente teria que criar um novo método. Com isso, finaliza aqui a parte de orientação a objetos em Java. Até mais!